Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Aqui quem vos fala é o diácono Joel Rodrigues, da Igreja do Brasil para Cristo, aqui de Fortaleza, pastoreada pela pessoa do pastor Rodrigo Matos e a pastora Kelly. E hoje nós vamos estudar, irmãos, sobre o livro de Lucas, no capítulo de número 10. Eu quero dividir esse capítulo em 3 pontos com os amados irmãos, certo? O primeiro ponto é onde Jesus separa e envia os seus 12 discípulos, que ele separa de 2 em 2. Jesus separa de 2 em 2 e envia a todas as aldeias que ele ainda havia de passar. E quando ele está separando, que ele está enviando, Jesus olha cuidadosamente para os seus discípulos e diz o seguinte, no versículo de número 3: Ide, eis que eu vos mando como cordeiros em meio aos lobos. Aqui já fica a primeira revelação da palavra para a vida do cristão, é que mesmo quando nós estamos obedecendo à voz de Deus, a igreja continua sendo perseguida. Ou talvez por realmente ouvir e fazer a vontade de Deus, como os discípulos estavam fazendo, estavam sendo enviados pelo próprio Cristo, pelo próprio Filho de Deus. Jesus disse: eu vos envio, ide, eu vos envio como ovelha em meio aos lobos. Mas eles não estavam fazendo a vontade de Deus, eles não estavam sendo enviados pelo próprio Cristo, o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Mas mesmo assim a igreja ia ser perseguida, como a igreja ainda é perseguida. Países, isso aflora, isso aperta mais, isso é um pouco mais rude. E Jesus disse: olha, vocês são os cordeiros do Pai, e as cidades que vocês entrarem, as aldeias que vocês entrarem, vão estar repletas de lobos, querendo devorar vocês. Falarão coisas contra vocês, negarão a palavra que vos será pregada. Sabe o que vocês devem fazer? Vocês devem rogar ao dono da seara para enviar obreiros para a seara. Sabe por quê? Porque grande é o campo e poucos são os obreiros. Então vocês são as ovelhas, eles são os lobos, mas vocês vão orando para que o dono da seara aumente o número de obreiros para o campo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: olha, toda aldeia que vocês entrarem, toda casa que vocês entrarem, vocês já cheguem, se tiver um filho de paz, vocês já cheguem saudando com a paz, e a paz repousará sobre aquela casa, a paz do Senhor repousará sobre aquela família. Curai os enfermos que naquela casa houver, mas não esqueçam de dizer-lhes que é chegado o reino de Deus. Aleluia. Quando os discípulos voltam, no verso de número 16, 17, a Bíblia diz que eles voltam, e voltam com um semblante alegres, com um semblante feliz. Ele diz: olha, Senhor, até os demônios nos submetem por conta do teu nome. Até os demônios se sujeitam por causa da autoridade do teu nome, Senhor. Jesus olha para eles e diz: eu vi Satanás cair como um raio na terra. Eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. E nada vos fará dano algum. Mas vocês, igreja,
Vocês não têm que estar alegres porque os demônios se submetem a vós por conta do meu nome. Vocês não devem estar alegres por conta que os demônios se submetem ao meu nome. Vocês devem sim estar alegres, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. No verso de número 23, Jesus agradece ao Pai, no verso 21, e diz que Jesus se alegra no Espírito Santo, e diz: Pai, eu graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque tu escondeste essas coisas dos sábios, dos inteligentes, e revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo por meu Pai foi entregue a mim, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. E eu quero vos dizer, irmãos, que o Filho revelou o Pai a nós. O Filho, Jesus Cristo, Ele revelou o Pai, o nosso Senhor, a cada um de nós, através do Espírito Santo que nos foi concedido, através do Espírito de Deus que habita dentro de cada um de nós. A segunda parte deste capítulo, o segundo ponto, um certo doutor da lei, ou seja, uma pessoa inteligente, uma pessoa doutrinada dentro da palavra, chega para Jesus e diz: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus conta a história do bom samaritano. Mas perceba que no verso de número 30, Jesus diz assim, ó: respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. A palavra Jerusalém, ela significa temor a Deus. A palavra Jerusalém significa temor ao Senhor. E a Bíblia diz que esse homem descia da terra que temia ao Senhor para a terra de Jericó. A terra de Jericó era conhecida pelos judaicos cristãos da época, era conhecida como lugar de retorno dos israelitas para a escravidão do Egito. Então perceba que na parábola que Jesus conta a este doutor da lei, ele diz: olha, um homem descia da terra que adora ao Senhor para a terra de retorno à escravidão no Egito. E no meio deste caminho, aqui eu quero abrir um parêntese para dizer, irmãos, que não vale a pena você sair da terra que teme a Deus. Aleluia. Não vale a pena você sair da terra que teme ao Senhor. Fica dentro da arca, irmão. Dentro da arca tem salvação. Dentro da arca tem vida. Dentro da arca tem a mão de Deus. Dentro da arca tem a provisão do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eu quero aqui fechar esse parêntese e dizer que no meio do caminho aquele homem foi encontrado por alguns salteadores, alguns malfeitores. E a Bíblia diz que aquele homem foi espancado e aqueles salteadores deixaram ele meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. E vendo aquele homem caído no chão, passou de largo. De igual modo também passou um levita, passou o sacerdote, em seguida passou o levita. Chegando àquele lugar, viu, mas não teve compaixão, ele passou também de largo. Mas a Bíblia diz que um samaritano que vinha de viagem chegou ao pé daquele homem e vendo
moveu-se de íntima compaixão. Que se ele descia de Jerusalém, ele era um judeu. O texto dá-se a entender isso. Que se ele descia de Jerusalém, ele era um judeu. E a Bíblia diz que um samaritano, também conhecido como o bom samaritano, que ia de viagem, teve compaixão daquele judeu. Mas a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo de número 4, que os judeus não se comunicam com os samaritanos. Irmão, aí nós vamos ter que voltar para o livro de 2 Reis, capítulo de número 17, o verso de número 24. Quando o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Ramate, para habitar nas cidades de Samaria. No verso de número 29 de 2 Reis 17 vai dizer: porém cada nação e os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram. Cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. Isso era de muito tempo, irmão, que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Isso era já eram centenas de anos que isso acontecia. Porque os samaritanos diziam que era em Samaria que deviam adorar a Deus. E os judeus diziam, é em Jerusalém que se deve adorar ao Senhor. Por isso que no livro de João, capítulo 4, ela diz: Senhor, qual é o lugar correto de adorar? Porque os nossos pais adoravam nesse monte, e vocês dizem que é lá em Jerusalém que se deve adorar. E Jesus quebra esse protocolo e diz: mulher, nem aí e nem aqui, mas adoração é em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele samaritano, ele cuida daquele homem enfermo. A Bíblia diz que ele, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe o azeite, aplicando-lhe vinho, pondo sobre os seus cavalos, e levou para uma estalagem, e lá ele cuidou dele. Verso de número 38, a Bíblia, 35. Evangelho de Lucas 10 e 35, ele diz que partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. O bom samaritano, irmãos, é o nosso Cristo. O bom samaritano, irmãos, é o Senhor Jesus. Ele curou as nossas feridas. Ele untou azeite e vinho sobre as nossas feridas. E nos levou para a hospedagem, nos levou para o lugar onde seremos tratados. Esse lugar é a igreja, irmãos. E Jesus disse: cuida dele. Cuida dele. E se algo mais ele precisar, eu te pago quando eu voltar. Jesus estava dizendo: olha, vai para a igreja, eu vou te deixar na igreja, para que tu seja curado. E se precisar de alguma coisa, não se preocupa não, eu vou voltar. Isso também é uma mensagem, irmão, escatológica. Isso também é uma mensagem para os dias vindouros. Jesus está voltando, irmão, para pegar aquele enfermo, que era enfermo, hoje é salvo, hoje é lavado, hoje é santo em Cristo Jesus. A terceira parte desse mesmo capítulo, o terceiro ponto, é quando Jesus tem que passar por Betânia mais uma vez. A Bíblia diz que indo ele de cidade em cidade, de caminho entrou numa aldeia, e certa mulher por nome de Marta o recebeu em sua casa. Muita gente fala, irmão, no verso de número 41,
No verso de número 40, que Marta andava, porém, distraída em muitos serviços, e aproximou-se do Senhor e disse: não te importa que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Muita gente fala que Maria escolheu a boa parte, porque Jesus fala isso no verso de número 42. Encerrando este capítulo, Jesus diz: mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Muita gente fala que Maria escolheu a boa parte, mas eu quero vos dizer que as duas partes são muito importantes. Perceba que Jesus chega na aldeia de Betânia, e uma mulher por nome de Marta o recebe em sua casa. A casa, irmão, era de Marta. Se Marta não tem casa, Maria não pode adorar aos pés do Senhor. Se Marta não tem casa, Maria não pode adorar aos pés do Senhor. As duas partes são importantes. Muita gente pensa, prega e fala: Maria escolheu a boa parte, mas não. Se Marta não tem casa, Maria não pode adorar. Jesus chega na casa de Marta, e lá ele é conhecido nas suas duas naturezas. E Maria adora o Senhor, e Marta prepara um banquete para o Senhor. Uma alimenta o físico, uma adora, e a outra adora, mas fazendo o alimento do Senhor. Uma alimenta o físico, a outra alimenta o espiritual do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus passava tanto em Betânia. Por isso que a Bíblia diz que ele amava Lázaro, amava Marta, amava Maria, porque lá ele era conhecido nas suas duas naturezas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é conhecido nas duas naturezas. Prega Marta, prega Maria, fala Marta, fala Maria, adora Marta, adora Maria. As duas partes são muito importantes. Essas são as minhas palavras. Eu quero agradecer a rica oportunidade que me foi concedida. E que a paz do Senhor seja convosco. No nome de Jesus.